Oi, pessoal! Falar de saúde também é falar de meio ambiente e vice-versa. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de tudo que influencia a nossa qualidade de vida e tudo aquilo que tem impacto sobre a nossa saúde física e mental. E é por isso que hoje eu convidei a Helena. A Helena é médica, trabalha com saúde da família e comunidade, para a gente falar um pouco mais sobre essa linha da medicina que tenta abordar a saúde de uma forma contínua, de tenta abordar a qualidade de vida de uma forma contínua, não importa a idade e não importa onde você mora. Aí, nesse contexto, a qualidade de vida vai ser muito pautada pelas relações da comunidade e pelas próprias condições ambientais. Cada lugar tem sua própria especificidade e outras atenções que a gente tem que dar para a nossa saúde. Então é isso, aproveitem a conversa, espero que gostem e até mais. Oi, tudo bem? Oi, Gael. E aí, E aí? Helena? Tudo tranquilo. Eu te convidei para a gente conversar um pouco, porque eu sei que você já trabalha há algum tempo com medicina de família e comunidade. Eu acho que o termo certo é esse, a gente vai conversar agora. E eu queria Uhum. saber um pouco mais o que é e como você chegou até aqui. Então, a primeira pergunta é sempre a mesma. Como você veio cair nisso? Como que você começou a trabalhar com isso e por quê? O que te encanta? Certo. Bom, eu me formei em medicina, né, em 2013, e por incrível que pareça, assim, eu era a última coisa que eu queria fazer no começo, quando eu estava na graduação, né, quando eu passei pelo ambulatório de saúde da família, eu achava tudo muito interessante e tal, mas eu achava que aquilo não era para mim, assim, que eu não sou muito paciente. Mas aí eu comecei a trabalhar em São Paulo, em Mogi, e trabalhar bastante em pronto atendimento. E aí eu vi que, na verdade, as coisas não são fáceis de ser resolvidas pontualmente, né? A saúde mesmo, né, de verdade, ela é um trabalho de longitudinalidade, né? Então, eu comecei a ficar muito frustrada porque eu via que era um tapa-buraco que eu estava fazendo. E aí eu também fiquei frustrada com São Paulo, de saco cheio do trânsito, e daí resolvi vir para registro porque eu sabia que aqui era uma qualidade de vida boa. E aí eu fui atrás de PSF, porque daí eu comecei a ver que era isso que eu queria fazer, assim, no sentido de conseguir acompanhar mesmo a saúde das pessoas e não só dar um oi num plantão, né? É interessante, por muito tempo a gente carrega aquela ideia, eu acho que carregou, né? De ficou doente, vai no médico, faz a consulta, ficou muito doente ou precisa de alguma coisa, vai no especialista. E eu acho que a medicina de família quebra um pouco isso, porque é um acompanhamento contínuo, né? Da pessoa. Sim, muda o conceito de saúde em si, né? Então, é muito. As pessoas elas têm um pouco de preguiça de pensar o que é saúde de verdade, assim. Não sei se é preguiça ou se um pouco como é que se diz? De aversão, assim, porque parte do pressuposto que a saúde de verdade ela começa por você mesmo. Então você não vai ter uma resposta fácil e nem vai ter uma resposta do outro para você. Você vai ter que construir sua própria saúde, né? É claro que é muito difícil você, sem conhecimento, você tentar construir sua própria saúde, porque você não sabe o que é bom e o que não é. E, e eu acho que é aí que entra o profissional da saúde da família, né? Família e comunidade, porque a gente tenta, na verdade, não é trazer a solução, mas sim trazer a informação, a educação, para que a pessoa se consiga ela mesma decidir por si só as coisas, a vida dela, enfim, para que ela tenha mais saúde, né? E a saúde pensando em tudo, né? A gente fala de saúde, a gente acabou de falar, né? A qualidade de vida numa cidade. Isso faz parte da saúde, né? Então, querendo ou não, eu estava adoecendo em São Paulo. E você percebe que o ambiente que está ao seu redor também faz parte da sua saúde. Então, o que você olha ao seu redor, o que você come, de onde vem a sua comida, de onde vem o seu ar, que tipo de ar que é o que você respira, né? Então, isso tudo faz parte e muitas vezes
tem os dois lados, né? Às vezes é o paciente que não quer porque assumir tanta responsabilidade, mas também tem o médico que não quer perder esse poder de decidir em cima da vida das pessoas, né? Isso é uma coisa muito complicada. Mas por que a gente estava falando isso? Já me perdi na... Não, eu estou tentando entender, porque eu acho que o mais interessante da medicina de família, e por que me chamou a atenção até para a gente conversar aqui no canal e na minha vida eu trabalho muito com a parte de meio ambiente, né? Só que a gente começa a expandir a cabeça do meio ambiente e começa a sair daquela ideia só de conservação da espécie X, Y, e a gente começa a entender que o meio ambiente é tudo, né? Que tudo que está na nossa volta tem influência sobre nós e nós temos influência sobre isso também. Um viés meio interdisciplinar e que não tira a nossa responsabilidade sobre os impactos que a gente deixa na nossa volta. E, claro, a natureza e o ambiente à nossa volta deixa na gente. Eu acho que a medicina de família e comunidade acaba sendo nesse sentido, né? Tu acaba valorando, exatamente, tentando reconhecer o que influencia na tua saúde, e não saúde só doença e tá bem mal, é na qualidade de vida, de um ponto geral. E, na verdade, quando a gente está falando nisso, a gente está falando de questões ambientais, tá? De tudo, da família, onde você mora, o bairro como é, pega trânsito, não pega, como que tu chega no trabalho e volta do trabalho, como está a sua saúde mental e não só a física. Então, eu acho que é uma visão bem interdisciplinar e até sistêmica da saúde. Eu acho que é isso, né? É uma visão ampla, porque é exatamente essa discussão. Agora eu lembrei porque que a gente estava falando, o que eu estava falando, porque o ponto-chave é a discussão do que é saúde, né? Então, quando você começa realmente a entender o que é uma vida saudável, e aí de todos os componentes, né? Cultural, educativo, financeiro, alimentar. Então, você precisa pensar na saúde como como se fosse o elo de ligação entre todos esses parâmetros, né? E o que eu vejo, assim, aqui a gente tem uma região muito rica, né? É uma região muito fácil de cultivar alimentos, né? E eu vejo muito, assim, eu trabalho na zona rural hoje, e assim, as pessoas, quando eu vou orientar uma alimentação mais saudável, as pessoas me perguntam, mas aqui não tem, eu só vou para a cidade a cada 15 dias e tal, e não dá para eu comprar as coisas, né? Eu falo assim, tá, mas você mora num lugar que tem quintal, você, sabe, lembra que couve pega fácil, lembra que chuchu pega fácil, sabe? Abobrinha, se você jogar lá as sementes, ela nasce, já dá em tudo quanto é lugar, mandioca. Então, assim, eu comecei a perceber, e aí mudou muito o meu conceito de alimentação também, depois que eu vim para Registro, porque a gente tem esse contato com o agricultor familiar, né? Com essa agricultura mais próxima do alimento real, né? E aí eu tenho lido mais também a respeito de como você prepara o seu alimento, o quanto isso influencia na sua saúde física e mental, quais são os produtos que você usa, né, para se alimentar. Então, e isso entra muito na parte ambiental, no sentido de que se você não tiver aquele meio ambiente propício para você ter uma alimentação saudável, esse já é o primeiro caminho para você ser doente. Então, não tem muito atalho. Eu falo bastante isso. Eu acho engraçado porque, às vezes, quando eu converso com as pessoas, assim, sobre o meu trabalho, eu fico imaginando os pacientes ouvindo sempre a mesma coisa. Mas não tem atalho. Assim, a saúde é um caminho bem longo, que passa por várias decisões que você tem que tomar na sua vida para que você tenha saúde mesmo, né? E aí vai do que você usa na sua plantação, né? De que tipo de agrotóxico que você vai usar ou não, ou, enfim, é uma discussão bem ampla, assim, né? É até meio assustador às vezes, porque é um pouco parecido com o que tem na educação. Antes tinha muito aquela figura, aquele movimento unidirecional do professor com o aluno, né? O professor chegava, jogava aquele monte de conteúdo e ia embora. Hoje a gente pensa em metodologias mais ativas, que o aluno é protagonista do seu aprendizado. Eu acho que no fim acaba sendo uma coisa meio parecida, né? Você é orientado por um profissional da saúde durante sua vida toda, e você tem que ir descobrindo, né, as melhores formas de você viver com qualidade de vida.
Antes era uma coisa também unidirecional. Você ia no médico, esperava uma solução mágica e saía de lá com ela. Agora não, você tem que trabalhar e buscar a sua solução. E você não precisa ficar dependente, né, e escravo desse ser, né, médico, né, não escravo, mas digo, como se diz? Um ser dependente mesmo, né, você ficar à mercê, né, de ter ou não médico, né, então você mesmo vai tomar suas decisões, só que para isso você precisa das informações, né, e aí eu tenho muita dificuldade, porque o WhatsApp está sendo, assim, terrível para a minha profissão, porque é dificultoso, sabe? Você o tempo todo tem que estar explicando os detalhes, porque, assim, as melhores fake news, as melhores fofocas, né, que pegam mais, elas têm um fundo de verdade. Só que o raciocínio que termina, ele finaliza de uma forma errônea. Uhum. Então, eu tenho que voltar tudo, chegar naquele ponto cerne, aqui ele partiu do pressuposto correto, só que daí ele vai e faz esse caminho, mas olha só isso, olha só aquilo outro, tá vendo que vai para um outro caminho? Então, é um trabalho que você tem que voltar para depois ir de novo. Então, é bastante desgastante, assim, e isso atrapalha demais, porque as pessoas acabam tomando caminhos que são muito prejudiciais e são muito difíceis de retornar. Então, e é engraçado porque, assim, o avanço, ele é sempre passo de formiguinha, sabe? E o retrocesso parece que é um elefante te atropelando. Assim. Então, é bem frustrante, assim. Esse negócio de WhatsApp foi muito pior do que o Google em si, sabe? Uhum. Mas o Google também está bem difícil, assim. E as pessoas, às vezes, me veem usando o Google para explicar. Na consulta mesmo, eu pego bastante imagens e tal. E aí, eu sempre explico, eu falo assim, olha, eu uso o Google para ver as imagens porque eu sei o que eu estou querendo ver para te mostrar. Não tente ir para o Google para você tentar descobrir, porque daí você não vai discernir entre o que é a imagem real ou não, porque fica tudo misturado. Aí eu mostro, tá vendo isso aqui? Eu pesquisei por tal palavra, mas está aparecendo isso que não é a palavra que eu pesquisei. Então, tem que tomar cuidado. Assim. Isso eu acho que esse é o diferencial, e aí o Luiz, ele sempre me fala, Helena, você põe o médico muito para baixo, mas, na verdade, esse que é o importante, a importância do médico, da enfermagem, enfermagem, aí falando de enfermeiras, técnicas de enfermagem, nós temos um conhecimento técnico que a gente passa a informação adiante, né? E essa é a nossa função mesmo, a gente tem que acumular um monte de informação para conseguir sintetizar. Mas a gente não pode fazer com que as pessoas fiquem estritamente dependentes da gente, né? Eu acho que isso é um pouco de todas as profissões. Eu recebo, às vezes, comentários ali no YouTube, o pessoal fala, pô, na minha casa tem uma pedra que brilha, que pedra é? Eu falei, pô, cara, aqui não tem foto, não sei, não tem como saber. Preciso de mais informações. Aí você começa a dialogar e fala, ó, primeiro olha tal coisa, depois vê tal coisa. É assim, é assado, é verde, brilhou, não brilhou, etc. Aí tu vai juntando peças para poder chegar numa resposta. Mas eu acho que durante muito tempo, isso é uma coisa ainda a ser resolvida, se via o diploma como uma pessoa que sabe tudo. O cara tem o diploma, o cara é formado, o cara tem que saber tudo. Não é assim. O nosso papel é justamente filtrar a informação e orientar, né, passo a passo, pedagogicamente, como você chega até aquela resposta, né? Sim. Eu acho que... você tem os instrumentos, né, na sua cabeça, né? Então, você tem os instrumentos de filtragem, é bem isso que você falou mesmo. E é bem complicado, principalmente para consulta por telefone. Então, às vezes, algum amigo, né, ou, enfim, mostra a foto e fala assim, mas o que é isso? Eu disse, poxa, mas eu tenho que ver a pessoa, eu tenho que saber o que... Às vezes, eu falo muito isso, dor de cabeça, por exemplo. As pessoas, eu uso esse exemplo. A dor de cabeça, ela pode ser sintoma de várias doenças, assim, várias e várias e várias. Então, só você falar assim, tô com dor de cabeça e eu já acho que é câncer, entendeu? Tipo, você fica... É complicado, porque tem bem isso que você falou, são várias características que você vai filtrando, vai funilando para chegar numa hipótese diagnóstica, né? Que é o que você faz com as pedras, né? Pelo que eu entendi. É uma hipótese diagnóstica. Você vai lá, fala
pode ser isso ou pode ser aquilo, depois de você ter filtrado tudo, né? Então, é bem isso mesmo. E é complicado, assim, é difícil de explicar o que a gente faz na nossa cabeça enquanto alguém está falando sintomas, sabe? É bem louco mesmo. Mas eu acho muito legal da medicina da família, porque ele envolve a família como um todo, né? Então, eu faço uma consulta com a criança que está, sei lá, começando a se alimentar, sabe, nos 6 meses ali. E aí você vai orientar a alimentação dessa criança, depois de 1 ano, 2 anos, como é que vai ser a evolução dessa alimentação. Aí você percebe o quanto que está errado, errado não, né, mas o quanto que está falho a alimentação da família toda, e como aquilo vai impactar na vida daquela criança. Então, você tenta mudar o todo, né? Não adianta eu querer falar, tem que mudar o dessa criança, não vai adiantar, né? Tem que mudar da família inteira. E aí, às vezes, envolve a avó que cuida, tio que fica junto e que não quer comer tal coisa, então quer comer fritura todo dia, sabe? Essas coisas assim. Então, é uma coisa bem ampla, assim, e também influencia, a gente trabalha bastante com escolas, né, e com associações de bairro, porque isso é o nosso ecossistema, né? A nossa sociedade ao redor da gente, nosso bairro, onde a gente compra as coisas, onde a gente estuda, onde a gente, enfim, isso tudo influencia na saúde também, então não dá para a gente ver uma família ou um indivíduo isoladamente. E desse jeito, eu imagino também não dá para falar de uma medicina de família única, né? Ela acaba tendo que se adaptar de local para local. É lógico, ela é uma como uma unidade. Não, mas é isso mesmo que você falou, assim, a medicina que você faz aqui no interior de São Paulo não é a mesma medicina que se faz na periferia de São Paulo e não é a mesma medicina que se faz lá, é que eu nunca trabalhei, mas, sei lá no Nordeste ou lá no Centro-Oeste, ou, enfim, são medicinas que têm uma mesma base, mas que têm suas peculiaridades, né, e daí você vai ter que se adaptar. Inclusive aqui mesmo em Registro, eu já trabalhei em 4 unidades, e cada unidade é diferente uma da outra. Eu já trabalhei em 2, eu estou agora na zona rural, mas eu já tinha trabalhado em outra zona rural, e elas são muito diferentes, muito diferentes. Então a abordagem já é outra, os exemplos que eu dou são outros, então até os exemplos de como a gente vai explicar determinado raciocínio médico, eles mudam de população para população. Não adianta eu explicar falando do Rio Ribeiro para uma pessoa lá de São Paulo que não vê nem o córrego que está passando ali do lado. Então, é muito fascinante, assim, eu gosto bastante, eu já estou há 5 anos já, vai fazer 5 anos esse fim de ano, eu realmente é o que eu gosto de fazer. É frustrante em alguns momentos, é difícil, mas é o que eu gosto de fazer, né? Tu tem que acabar se adaptando não só ao ambiente diferente, mas à percepção das pessoas que estão ali, porque elas vão ter percepções diferentes. Eu lembro que eu trabalhei lá no Pará, foram poucos meses, 4 meses, acho que nem isso, na saúde indígena, justamente. Olha. E aí era junto com os médicos, eu fazia parte dos poços, né, do abastecimento de água das aldeias, mas tinha lá vários médicos trabalhando, e aí o jeito que eles tinham que trabalhar, logicamente, não vai ser o mesmo jeito que o médico de família aqui do meu bairro vai trabalhar, e assim por diante. Tem que trabalhar de acordo com as condições, né, ambientais do como um todo, sociais, socioambientais como um todo, e a própria percepção, né? Cada pessoa tem sua percepção de acordo com o mundo que está inserida, né? Sim. Então, eu acho que encaixa perfeitamente nisso. E até para não prolongar tanto, o que você acha que são os grandes desafios e vantagens aí dessa visão mais sistêmica na saúde, dessa visão que preza um pouco mais não pela prevenção, mas pelo acompanhamento, e não só atuando quando a coisa realmente ficou complicada? Olha, vou começar pelos benefícios, né? Que a saúde, a medicina clínica, ela resolve 70, 80% dos problemas sem necessidade de outros exames, sem necessidade de especialista, sem necessidade de internação, enfim. Então, pense nos todos os problemas de saúde de uma comunidade, de uma cidade inteira, 70% ser resolvida com uma consulta, exame físico, conversa, orientação e medicação, se necessário. Você diminui muito os gastos de saúde pública, né? Você diminui muito os gastos
com exames, com internações, com especialistas, e você impacta a sua a própria cidade, o bairro em si, quando você tem uma medicina da família atuando pesadamente, assim, sabe, do jeito mais correto, assim. Então você vai ter ação junto com a associação de bairro, junto com a vigilância de saúde da cidade, junto com a educação, às vezes junto com o próprio transporte público, você vai influenciar tudo isso através dos conselhos de saúde local e municipal. Então, a medicina da família, ela é uma poderosa arma de controle social para como a população quer aquela cidade. Então, isso seria maravilhoso se todos tivessem esse viés, esse pensamento e essa atuação. Esses são os benefícios. As dificuldades maiores, para mim, no momento, primeiramente essa incredulidade do paciente no médico, né? Então, é muito difícil eu conseguir resolver 70% dos problemas sem exames complementares ou sem especialista, porque o paciente quer. Então, ele já chega falando que ele tem que fazer tal exame, ele não acredita em mim. E claramente está ali, a hipótese diagnóstica está bem clara na minha frente, mas eu não consigo resolver sozinha ali. Eu preciso acabar sobrecarregando o sistema, pedindo um exame desnecessário, porque se eu também insistir do outro lado, o vínculo com o paciente se perde, e aí não adianta minha proposta de terapia, sabe, de terapêutica, ou medicamentosa, ou orientação. Então, eu não sei se aí eu vou prolongar só um pouquinho, eu não sei se você já ouviu falar de um teste, assim, você já ouviu falar sobre placebo, mas tem um teste que foi muito famoso, que eles testaram, eu vou citar dois, como que o médico se comportava, o quanto o comportamento do médico impactava no tratamento. Então, o tratamento era dado exatamente igual para o mesmo problema, mas um médico, ele era bastante incisivo, confiante e bem apessoado, bem vestido, sabe? Aqueles médicos de sucesso. E o outro comparava com um médico que tinha já uma postura que o jeito de falar era mais ponderado, não era tão incisivo e a vestimenta não se mostrava assim, status. E é interessantíssimo, porque o grupo que era desse médico bonzão, eles saíam com tratamento, eles melhoravam muito mais do que o outro. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa foi um teste que isso hoje em dia é absurdamente proibido, mas eles abriam, as pessoas que tinham infarto, eles abriam, né, para fazer a cirurgia de revascularização, e eles fizeram um teste abrindo metade, eles faziam a revascularização, então eles faziam a ponte, né, chamada ponte sapena, enfim, e na outra metade eles abriram o tórax e fecharam sem fazer ponte nenhuma. E os resultados foram muito parecidos. Nossa. Então, assim, o impacto do placebo, ele é muito grande. E aí, se eu perder esse vínculo médico-paciente, perder a confiança do paciente, já não adianta nada. Eu posso dar o melhor medicamento para aquele, posso ter acertado a hipótese diagnóstica, eu posso ter acertado no tratamento, não vai funcionar. Por causa desse racha, né, que tem. Sim. Só que hoje em dia está muito pior, então eu acabo sobrecarregando, eu percebo que eu sobrecarrego o sistema. Então eu percebo que a minha medicina não é essa que seria a ideal, né? Então esse para mim é o maior desafio hoje em dia. E o segundo é sempre a relação política, né? Então, quando você tem uma gestão que se preocupa com política pública de saúde, você vê o quanto que anda as coisas, o quanto que melhoram, sabe, os atendimentos. E aí, quando essa visão já é a visão paliativa, a visão só pontual, né, aí você percebe que vai ficando cada vez mais indo pro buraco. Resolve por um tempo, mas é aquilo lá, tapa buraco, né? Sempre vai ficar um fundinho ruim. Então, no fim, o vínculo, né, o fortalecimento desse vínculo entre o
profissional da saúde e o paciente, digamos assim. Não sei se você usa o termo paciente, usa também na medicina? Paciente. Ah, Eu uso paciente, não uso cliente, Cliente, não me sinto confortável com essa palavra. Então, fortalecer esse vínculo parece ser a peça-chave de fazer isso acontecer e melhorar, como um processo de educação mesmo, né? Sim. A pessoa tem que ir conhecendo e se empoderando do conhecimento. Infelizmente, a gente está num mundo de informações falsas, de coisa bombando no celular, as pessoas não conseguindo discernir o que é verdadeiro e falso, e o empoderamento acaba ficando se complicando no meio de tanta inverdade, né? Mas o caminho seria esse, aumentar o vínculo entre paciente e o profissional da saúde e aumentar o seu conhecimento sobre o assunto, né? Ele conhecendo mais da sua saúde, fica mais empoderado e sabe mais o que está influenciando e o que influencia a sua saúde. Eu acho que isso é a chave, pelo jeito, né? Não tem outra forma, assim, conhecimento é a base de tudo, né, e são conhecimentos simples, sabe, pessoas às vezes não, é difícil de você explicar, por exemplo, o que é um efeito colateral, né, e, todo mundo sabe, efeito colateral é o que você não deseja, mas tá vindo junto com o remédio, mas assim, por que é chamado esse nome, qual a porcentagem de efeito colateral, vai acontecer com todo mundo ou não vai, então são coisas que todo mundo devia saber. Eu acho que muito a gente tinha que ter saúde pública na escola, sabe? Porque tem alguns conceitos que não é uma questão de passar ou não no vestibular, é uma questão de você ter domínio sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sabe? Então, deveriam ter alguns temas de saúde pública, com certeza. A gente fala muito de sexualidade, né? Por esse controle de natalidade que é um foco de todo o governo, né? Eu acho que isso é independente da bandeira, mas a gente esquece que tem várias outras coisas, né? E se você ensina a pessoa já uma saúde pública desde pequeno, já cuidar da própria saúde, você vai diminuir os gastos públicos, nossa, uma quantidade enorme lá no futuro, sabe? O simples fato da pessoa fazer alongamento, uma caminhada e se alimentar bem, você já tira, sei lá, 30% dos problemas da saúde pública. Então, de problemas e gastos, né? Então, eu acho legal porque é uma medicina que também eu vejo o impacto dela na própria economia. Então, eu acho que é um assunto muito interessante. Eu gosto demais. Se for deixar, eu fico 1h30, 2 horas falando aqui. É uma questão de qualidade de vida, né? Qualidade de vida, todo mundo faz tudo bem e melhor, né, do que sempre faz. Qualidade de vida sempre é a chave de tudo, e isso funciona para a educação, funciona para o meio ambiente, funciona para a saúde. Tudo deveria trabalhar em prol do aumento da qualidade de vida de uma comunidade, seja como ela for, né? Então, eu acho que essa é a chave e não tem por onde fugir. Bem, a gente já está uma meia hora quase falando, sei lá, perdi a conta aqui também. Eu vou encerrar por aqui, mas depois a gente pode selecionar algum trecho, alguma coisa, algum tema específico, a gente pode conversar mais, sem problema também. Era mais só para ter uma ideia mais geral do que é e saber que tudo está conectado, né? Tudo tem consequências sobre a nossa vida e tudo que a gente faz tem consequências. Então é isso aí. Então, tá, eu nem falei do fato da medicina da família ver todas as faixas etárias, né? Acho que isso é uma das coisas que eu devia falar. Não. Primeiramente, assim, para as pessoas entenderem, a medicina da família, ela pega desde o recém-nascido, né? Isso começa com a gestante, né? Então, faz todo o pré-natal, a criança nasce no hospital, no primeira semana a gente já começa a acompanhar, e aí a gente vai acompanhando todas as faixas da vida daquela pessoa até o fim da vida, e a gente finaliza, inclusive, faz cuidados paliativos, cuidados domiciliares, então a gente vê todas essas nuances, né, desde o nascimento até a morte, né, e saber lidar com todas essas fases. Acaba sendo saúde da família, porque realmente trabalha com todas as pessoas da família, né? Tu não está trabalhando com alguns núcleos específicos ou só quem está em condições específicas. Mas legal. Então, vou encerrar, a gente continua depois. Obrigado, Helena. Valeu. Imagina. Mesmo. E até. Obrigada pelo convite.